Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Legal. Sou Everton, estou aqui acompanhado com meu amigo Paulo Cavazana e Marcelo Mizaca. Opa, vamos junto. Lá. É isso aí. E hoje temos a honra aqui de receber uma pessoa que é colega de trabalho, né? Ela é psicóloga, especialista em terapia familiar sistêmica, ela é escrevente da seção de acessibilidade e inclusão da presidência do TJ de São Paulo. Apresento a vocês Fernanda Fernandes, né, que vai tratar aqui, pessoal, de um tema muito bacana. A Fernanda, para quem ainda não a conhece, ela tem deficiência visual e ela vai contar um pouco da experiência dela, né, dos obstáculos, como é que ela lida com esses percalços, né, Fernanda? Seja muito bem-vinda. Bom dia, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e para compartilhar questões relacionadas à deficiência e contribuir com o desenvolvimento social e cultural de todos nós. Fernanda, seja muito bem-vinda. Eu acho que esse episódio ele tem essa marca, né, onde precisamos observar de todos os pontos, né, a atividade em si, jurisdicional. Uma convidada no qual ela já nos apresentou uma informação importante, não é? Que ninguém porta, né, a deficiência, inclusive tem um viés já discriminatório que a gente precisa coibir isso, né? Para que a própria sociedade, né, acadêmica em si já possa observar da forma correta, né, e lidar de uma forma precisa, né, em tais adjetivos, né? Seja muito bem-vinda, que esse programa seja repleto de boas informações. Obrigada. Fernanda, tudo bem? Tudo já. Bom dia. Bom dia. Eu fico aqui pensando, né? Escutei o teu currículo aí, te conheci hoje numa conversa nossa aqui de 5 minutos. Você me deu tanta informação, tanto aprendizado, que imagina o que vem aí na nossa entrevista do podcast hoje. Certamente é algo que os alunos devem assistir realmente, viu? Eu vi teu currículo aí, o Everton apresentando teu currículo, e fiquei pensando, você podia começar pra gente dizendo, né? Quais foram as dificuldades para você conseguir conquistar tudo isso? Porque é um currículo invejável. Parabéns pelo teu currículo, viu? Bom, eu não acho ele tão invejável assim. Mas... eu fiquei com inveja. Imagine. Bom, gratidão. E eu sou psicóloga, né? Sou formada aqui pela Universidade Paulista Unip de Araçatuba. Desde 2010 eu atuo como psicóloga clínica, o que faço até hoje ainda que sou servidora pública. Já atuei no terceiro setor, ou seja, em associações, né? Trabalhei também com medidas socioeducativas de internação, aqui, ou seja, na Fundação Casa, né? No Centro de Ressocialização, trabalhando com adolescentes infratores. Trabalhei por 2 anos e 3 meses nessa instituição. E com relação à faculdade... as minhas principais dificuldades a princípio foram de acesso às literaturas, psicologia, tanto quanto direito, lê muito, né? São obras, pensa lá, uma coleção do Freud, né? Milhões de obras, livros dessa grossura, né? Acho que uns 2 vademecums daria as obras do Freud, né? Então, assim, é muita leitura. Então, no começo, isso foi muito difícil, porque o direito já tem muitos livros digitalizados e sempre teve. Desde eu comecei a faculdade em 2006, o direito sempre teve mais obras digitalizadas, a psicologia não. Então, eu tinha que digitalizar as minhas obras. Então, pegava um livro na biblioteca, tinha que às vezes virar noites e noites escaneando livros. Aí eu escaneava, que a gente chama que é um processo de digitalização desse livro, e aí usava um OCR que converte a imagem em texto. Então, isso foi, no meu primeiro e segundo ano de faculdade, me consumia muito. Meu primeiro ano de faculdade, eu não tinha notebook para levar para a faculdade, então, eu tinha muita dificuldade, eu fazia a prova com pessoas lendo para mim. Né? Então, a faculdade designava um funcionário para ler a prova. E, normalmente, esse funcionário ele não era liberado das atribuições normais dele. Então, ele estava lá no meio de uma prova comigo, o telefone tocava, ele tinha que atender. Né? E eu me lembro que no meu primeiro ano de faculdade, acho que no segundo semestre, eu estava fazendo uma prova de português, não era nem uma prova tão difícil, mas era uma prova muito grande, muito extensa. E eu saí da faculdade, comecei a prova às 7 horas, eu saí 11 horas da noite, 11h30, quase perdendo o último ônibus, que eu morava em Birigui, para retornar para Birigui, sem terminar essa prova. Naquele dia eu entrei no ônibus,
assim, chorando. Eu chorava muito, tá? Eu sou muito sensível, tá? Eu choro mesmo, tô nem aí, né? Eu tava lá no ônibus chorando e tal. Eu falei, gente, eu não vou dar conta de terminar essa faculdade. Não dá, desse jeito não dá. E na ocasião eu trabalhava numa fábrica de móveis em Birigui. E aí eu decidi que eu tinha que tomar uma atitude. Eu falei, não, eu tenho que resolver esse problema. E eu resolvi o problema da seguinte forma, eu financiei. Na época não tinha esse negócio de você ir lá numas casas velhas comprar um negócio parcelado em 10 vezes. Eu fiz um empréstimo pessoal num banco para comprar um notebook para eu seguir com a minha faculdade. 6 meses depois eu fui mandada embora. Nossa. Com empréstimo. Aí eu falei, não, né? Enfim, mas aí consegui quitar o empréstimo e tal, deu tudo certo. E realmente esse notebook, lembro dele até hoje, porque foi assim, o que salvou minha vida. Porque eu passei a conseguir fazer as provas em sala e tudo mais. Então, assim, eu acho que as dificuldades, eu falo que nós que somos pessoas com deficiência, a gente mata um leão por dia. Às vezes, eu me deslocar da minha casa para um lugar, isso pode se tornar um grave problema. Se eu não tiver um meio de acessibilidade, se eu não tiver um meio de transporte acessível e tudo mais, né? Hoje eu uso muito Uber, né? Eu falo, eu não ando mais 4 quadras a pé. Chega, minha cota de andar a pé deu, né? Eu não ando mais 4 quadras a pé. Mas, às vezes, uma coisa que é simples para uma pessoa que não tem uma deficiência, para nós que temos uma deficiência vai se tornar como simplesmente fazer uma prova. Fazer uma prova para mim foi uma tortura. Eu tive que voltar no dia seguinte com outra prova agendada para concluir minha prova. Aquele dia eu falei, não, eu não termino a faculdade. Mas terminei. Já deu aquele desânimo já, falei, não vou conseguir. Não deu, eu não sei se eu chamo de desânimo, a minha sensação era de desespero mesmo. Eu falei, putz, né, desculpa. E agora, como é que vai ser? Né? Não dá do jeito que tá, não vai dar do jeito que tá. E aí eu consegui terminar minha faculdade, fui aluna ouvinte em mestrado um bom tempo, em Assis, em Marília. E consegui construir a minha trajetória profissional dentro da faculdade com muito louvor, mas com muito esforço, né? Um esforço que ninguém sabe o preço que é, né? O preço, sobretudo, emocional, né? Claro, né? Ô, Fernanda, a gente te escutando aqui, é impressionante que você fala numa fisionomia de alegria, né? Sim. Essa alegria é da Fernanda, é uma alegria de conquista. Que alegria que é essa, de falar de uma forma tão contagiante e alegre? Eu acho que é de conquista. Eu acho que eu construí. Como que eu posso me expressar? Veja, as minhas expectativas eram as piores possíveis. Eu venho de uma família de classe baixa, né? Meus pais eram semi-analfabetos, minha mãe tinha a terceira série primária e meu pai tinha a 4ª. Minha mãe era empregada doméstica, meu pai era motorista. Mas foram pessoas extremamente inteligentes. Meus pais, a sabedoria intelectual que eles não tinham, eles tinham uma sabedoria de vida fantástica. Eles me criaram para a vida. Eu me lembro de uma situação em que eu era criança e eu já não enxergava, já tinha uma deficiência visual muito grave, mas meu pai deixava eu andar de bicicleta. E uma vez eu caí numa praça. E caí assim, caí mesmo. Caí porque não vi o banco e trombei no banco e caí. E daí ele, de onde ele estava, ele viu que não era nada tão grave, evidentemente. Ele disse para mim, levanta e vem aqui para eu ver se você se machucou. Aí eu levantei muito bravo, muito alterado, assim. Aí eu falei, se eu for até aí é porque eu não me machuquei. Ele falou, filha, a vida é assim. O mundo não vai parar para que você se levante. Você tem que se levantar. Isso me emociona profundamente. E eu também. Já tô chorando aqui. Porque é assim, a vida não para que a gente... o mundo não vai parar para que a gente se levante, a gente tem que se levantar. Então, meu pai, ele me ensinou a lutar pelo que eu queria o tempo todo. Meus pais são falecidos, tá? Eles faleceram agora em 2021 de Covid. E minha mãe de Alzheimer. Então, assim, os meus pais me criaram para a vida. Eles me deram as melhores lições. Então, as minhas perspectivas, uma pessoa do interior, as oportunidades de inclusão, de acessibilidade aqui são muito menores do que na capital, né? Do que, por exemplo, nos grandes centros, mesmo no interior, mas nos grandes centros. Então, eu acho que eu consegui superar as melhores expectativas que tinham a meu respeito, né? Me lembro que eu ouvi de uma professora uma vez que eu não conseguiria fazer a faculdade, tanto porque a minha família não teria condições de pagar, tanto em razão da deficiência. E eu fiz minha faculdade inteira como bolsista do ProUni, né?
E não só fez faculdade, mas depois ainda continuou com os estudos, né? Sim, e fui. Eu sempre falei pro meu pai que eu queria ser servidora pública. O meu pai, evidentemente, não entendia muito sobre isso, mas ele sempre me apoiou muito. Aí, o primeiro concurso que eu prestei era um concurso para uma fundação e era CLT. E ele, mas você vai para São Paulo, não sei o quê. E eu fui para São Paulo, fiquei lá 15 dias em treinamento. E durante o treinamento, ainda que concursada, passada por perícia, eu fui desligada, né? Em razão, inclusive, da deficiência. E aí, meu pai, ele tinha muita dificuldade de entender isso. Ele sofreu muito na época, mas enfim, logo as coisas se resolveram e tal. Então, eu acho que a minha alegria, ela vem de satisfação, de reconhecimento pelas oportunidades que eu tive, pelas pessoas boas que passaram pelo meu caminho, né? Pessoas que realmente me deram as mãos, né? E fizeram dos meus sonhos os sonhos deles, e a gente conseguiu construir juntos uma realidade que me beneficiou. Fernanda, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você foi aprovada num concurso? Sim. Você foi para uma fase deste concurso de instrução específica? Isso. E naquela oportunidade, eles chegaram à conclusão de que você não servia para aquele cargo? Sim. E você não assumiu, é isso? Na verdade, assim, eu fui, né, passei por perícia, tudo, assumi, comecei o treinamento, né, a fase de teste. Daí, depois de 4 dias que eu estava em treinamento, não foram os professores, tá? Foram a sede, digamos, da empresa, a presidência da fundação, me chamou e leram uma carta horrenda, diga-se de passagem, e eu tinha vontade hoje de reler essa carta, dizendo que a minha deficiência me impedia de exercer a profissão de psicólogo, que a minha deficiência me impediria de redigir laudos, fazer registros de atendimentos, prontuários, e naquela ocasião eles devolveram, era CLT, né? Então eles devolveram a minha carteira de trabalho até hoje tem lá, assim, um desligada e depois readmitida. E aí, sofri muito, tá? Eu falo os meus sofrimentos com muita alegria, tá? Eu acho que eles são sinônimos também das nossas superações. Eu me lembro que eu estava na Luz, em São Paulo, era a sede desse prédio. Eu voltei para onde eu estava hospedada, que era perto da escola de formação, que era na Celso Garcia, em São Paulo. Eu não sei como que eu voltei, eu só chorava, né? Aquela louca, né? Chorando lá nas estações de metrô. E aí, voltei para lá. No dia seguinte, meu tio foi para São Paulo para me ajudar a fazer aqueles recursos administrativos, aquela coisa toda. E aí, a orientação foi, olha, no dia seguinte, volta aqui. Eu falei, eu não queria voltar, evidentemente, que foi uma situação extremamente constrangedora, uma mesa como nós estamos aqui, eu lembro que tinha 3 pessoas, então acho que é bem a nossa composição aqui, lendo aquela carta de 2 páginas. Foi um atestado de incapacidade. Um atestado de incapacidade. E não adiantava eu argumentar. E tomaram tudo. Vale alimentação, vale transporte que eles tinham me dado, a passagem para eu voltar pro interior, tudo. Eu saí de lá, assim, sem era nem beira, com cartão de crédito na mão. Aí a Fernanda volta para casa? Aí, no dia seguinte, eu dormi lá em São Paulo. No dia seguinte, eles me readmitiram e a fala foi: estamos te readmitindo por ordens da presidência. E aí, eu fiquei... Voltei, né? Mas voltei muito insegura. Daí depois, eu voltei a São Paulo, terminei o treinamento e entrei em exercício na minha lotação, né, efetiva. E aí, nos 3 meses, que todo mundo sabe que nos 3 primeiros meses o servidor público ele pode ser desligado sem processo administrativo. Esses 3 meses foram um inferno na minha vida, desculpa o termo, mas foram um inferno porque eu recebia visitas da regional toda semana e o objetivo era, entre aspas, me ajudar. Até que eu espanei com isso e eu falei, olha, eu sei que o objetivo de vocês não é me ajudar, o objetivo é encontrar uma falha no meu trabalho para me desligar. Mas, felizmente, aqui, né, os meus gestores locais eram muito compreensivos e me apoiaram bastante. E aí, numa última visita deles, que vieram 12 profissionais para me avaliar. Tinha engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, médico, assistente social, psiquiatra, tudo. E aí eles começaram a pontuar várias coisas que eu não conseguia fazer, como, por exemplo, arquivar documentos e um monte de coisas. E uma das coisas que eles mencionaram é que nesse lugar a gente tem que ler cartas que chegam. Chegam cartas para os internos e o psicólogo é a atribuição naquela instituição do psicólogo ler essas cartas e avaliar se ela pode ou não entrar. E isso é uma prática, entre aspas, de censura que é vedada, né, no
no código de ética do profissional de psicologia, e eles iriam, entre aspas, planejar o meu desligamento com base nisso. E daí eu argumentei que isso era vedado e não estava previsto no edital do concurso. E aí não teve jeito, né? Eu saí de lá quando eu quis. Não teve jeito. Fernanda, medo. Você falou de São Paulo. Como é que foi? Você foi sozinho para São Paulo? Como é que foi isso? Medo? É isso que eu queria dizer. Você está indo para uma cidade, não sei se você conhecia a cidade. Como é que é pisar lá com tudo isso na cabeça? Como é que foi? Olha, acho que autoconfiança é tudo, né? Perigo existe aqui em Araçatuba, perigo existe em São Paulo. As primeiras vezes que eu fui para São Paulo eu não conhecia. A primeira vez mesmo que eu fui para São Paulo eu fui para fazer perícia, inclusive acho que desse concurso, nem lembro qual dos concursos. E eu fui com uma amiga também deficiente visual, então foi uma aventura, né, as duas. E por fim nós fomos fazer compra no Brás, fizemos compras no Brás. Fomos fazer perícia, já fizemos compras no Brás, já voltei contar. Vendendo roupa. Agora você tem que contar como é que foi, o que aconteceu lá, como é que foi essa compra lá. A gente dá um jeito, né? Para comprar, a gente dá um jeito. Bom, mas sinto medo sim, tá? Eu vou para São Paulo, por exemplo, eu fui dia 5 para trabalhar presencialmente lá, fui numa feira de tecnologias assistivas, fui em setembro para uma reunião da Comissão Permanente de Acessibilidade, vou a semana que vem para um evento, eu vou a São Paulo até hoje. Eu tomo meus cuidados, né? Por exemplo, eu sempre opto por estar dentro de estações de metrô, de me deslocar por metrô, porque lá a gente tem uma acompanhamento dos seguranças, dos funcionários do metrô, então é mais seguro. Eu evito andar muito de Uber, de transportes, porque exatamente, por exemplo, eu não sei como é que o meu desembarque vai ser com um Uber, se ele vai me deixar plenamente num lugar seguro. Agora, enquanto que eu, dentro do metrô, eu sei que ele só vai me deixar em lugares seguros, ele tem um treinamento para isso. Então, eu tomo meus cuidados. Evidentemente, tenho lá alguns taxistas que já são de confiança minha em São Paulo, né, que indicados por amigos e tudo mais, né, então eu tomo cuidados, mas eu acho que todos nós, na verdade, não podemos deixar que o medo nos impeça de realizar os nossos sonhos, os nossos objetivos, né, então com cautela, com responsabilidade, reconheço as minhas limitações, sim, a deficiência visual me coloca numa condição de maior vulnerabilidade, por exemplo, em São Paulo, né? Então, eu não fico dando sopa com o celular na mão. Eu tenho uma série de cuidados, evidentemente, mas também não vou deixar de ir em função da deficiência, né? De jeito nenhum. Fernanda, você falando, eu lembrei uma entrevista do Clóvis de Barros Filhos, Sim. do filho, e ele falou isso, né? Que acho que ele está agora com uma deficiência visual. Sim. E ele comentou dizendo que ele nunca tinha parado para reparar essas necessidades enquanto ele não precisou. E agora você falando, eu fiquei pensando, né, do jeito que você fala, um deslocamento para São Paulo, tal, parece que é simples, mas se a gente parar para pensar, não tem preparo nenhum, né? Eu fiquei pensando aqui, os restaurantes que eu fui até hoje, eu nunca vi um cardápio adaptado. Na farmácia, como que é? Eu nunca vi na farmácia. Os cardápios hoje, tem muito lugar que tem cardápio digital. Então, por exemplo, uma das nossas estratégias, às vezes, ainda que eu vá num lugar presencialmente, é entrar, por exemplo, no iFood e olhar o catálogo do lugar, né, o cardápio do lugar no iFood. Essa é uma das estratégias que a gente usa e que dá muito certo. E vários lugares, a hora que a gente chega, por exemplo, o Outback, alguns lugares em São Paulo, ele já tem um cardápio digital. Então, você chega, o garçom adiciona teu WhatsApp, manda o link do cardápio digital e a gente olha pelo cardápio digital. Mas foi uma coisa que foi problema há muito tempo para nós, os cardápios. Imagino. Agora você pensa lá um lugar que nem o Outback, uma opção muito grande. Um cardápio em braille, vem uma bíblia na sua mesa dessa grossura. Eu não tenho paciência. Desculpa, eu quero tomar meu chopp logo. Não vou ficar lendo aquele cardápio dessa grossura. Pelo amor de... No Outback mesmo tem cardápio em braille. O garçom chega agora e eu falei, filho, não me venha com cardápio em braille. Dá o digital. Ô Fernanda, e aproveitando essa pergunta do Misaka, a tecnologia tá aí, né? Sim. E acredito aí que nos últimos, posso estar falando uma besteira, nos últimos 10 anos, talvez 5 anos, né? Isso tenha melhorado muito a vida no tocante à acessibilidade. Quanto isso vem melhorando e quais são as tecnologias que você vem observando como um benefício? Olha, o celular. Hoje o celular, ele tem, por exemplo, eu uso 3 bancos. 2 dos bancos são extremamente acessíveis.
né? Então eu faço tudo, faço minhas transferências, recebo, pago meus boletos, pago minhas contas, pago quando tem. Né? Sei lá, eu consigo fazer o empréstimo, por exemplo, pelo aplicativo, como qualquer um de vocês. Consigo ler minhas notícias, estudar, né? Tudo pelo celular. Então, os próprios, tanto o iPhone, os sistemas da Apple, quanto dos Androids, eles já têm uma acessibilidade embutida neles que é muito boa. Aí tem aplicativos, por exemplo, tem um app, que inclusive nessa feira de tecnologia ele foi exposto, que ele é um mecanismo de um OCR, né? Então, ele já tem vários produtos cadastrados. Eu chego, por exemplo, no mercado, eu aponto a câmera do celular pro produto, ele vai fazer a leitura e... código de barras, né? Pela leitura do código de barra, ele busca informações no banco de dados dele sobre o produto. Então, por exemplo, valor nutricional, todas as informações que estão na caixa são lidas pelo celular. Então, eu não sou contra o Braille, tá? Porque senão eu saio daqui depois alguns deficientes me matam. Não sou contra o Braille de forma nenhuma, mas numa caixa em Braille não tem como ter, por exemplo, valor nutricional e tudo mais. Enquanto que pela informação digital você consegue ter acesso a isso. Então, hoje, eu avalio que o celular é uma importante ferramenta, sobretudo porque ela abre um leque para muitos outros aplicativos, que aquilo que o celular em si não faz, esses apps dão conta de fazer. Nessa feira, teve 2 equipamentos que foram muito legais, que foi uma bengala inteligente, que ela é conectada ao Google Maps. Essa eu fiquei coçando. Sorte que ela era um pouquinho cara e eu não tinha dinheiro naquele momento. Mas ela era muito legal, porque ela é ligada ao Google Maps e ela emite uma vibração com os obstáculos à frente e lateral. Única falha dela, se é que eu posso indicar, ela não indica obstáculos na parte superior, que é uma grande questão nossa andando com a bengala. A bengala, ela pega obstáculos até a altura da cintura. Então, às vezes, a gente tá andando, tá tranquilo, bate num orelhão, por exemplo. Que é aqui na parte superior, né? E aí tem um outro produto, que é como se fosse um óculos, que você aponta e põe o dedo, assim, por exemplo, numa página de um livro, ele sai lendo o livro lá. Mas é um equipamento que custa R$15 mil, e eu sou sincera, o celular vai fazer. Então, assim, eu acabei achando que o custo-benefício dele não compensou muito. Mas tem muitas, para quem tem baixa visão, tem muitas lupas, a tecnologia foi fundamental para nossa inclusão, para nossa acessibilidade, sem dúvida nenhuma. Fernanda, tava você falando aí, em nenhum momento, pelas suas falas, passou pela sua cabeça aquela Fernanda vitimizada, né? Você falou de tomar um chopinho, não vou sair de casa porque, né? Eu tenho vergonha, né? Porque muitas pessoas, né, tem lá um problema muito menor do que outros, assim, não vou sair de casa porque eu sou diferente dos demais, né? Não, pelo contrário, nunca passou isso, sempre foi, a palavra que já chamou a atenção foi assim, você tem autoconfiança, né? Isso foi extremamente importante, né? É claro que eu penso assim, nós temos que ter muita consciência das nossas limitações. Isso todos nós, independente de ser pessoa com deficiência ou não. Eu não posso querer sair dirigindo, né? Eu não posso falar assim, olha, Everton, eu vou ser sua motorista agora, me dá aí seu carro, eu vou dirigir para você. Ou, olha, deixa eu dirigir a sua moto, dá a sua moto aí, você vai me dar? Não vai me dar. Eu preciso ter uma certa coerência com isso tudo, né? Então a gente precisa ser muito razoável. Mas eu penso que, avaliando as nossas dificuldades, as nossas limitações, nós conseguimos criar estratégias para lidar com a vida, né? Por exemplo, eu tive uma formação de base, até em razão das dificuldades de inclusão na escola, eu tive uma formação de base muito ruim mesmo. Eu não tinha livros para ler. Então, a minha leitura era o quê? Professores, meu pai, minha mãe lendo para mim e tal. Então, eu tive dificuldades, quando eu fui prestar concurso, muito significativas. E eu tive que batalhar para superar essas dificuldades. Então, eu acho que a gente ter um diagnóstico de autoconhecimento, né? Termos um diagnóstico de quem nós somos, das nossas limitações, faz com que a gente lide com a vida e crie estratégias para superar essas nossas limitações. Então, assim, não sou assim... como que eu posso te dizer, de superestimar as minhas habilidades, as minhas capacidades. Não, eu tenho uma série de incapacidades, de impotências e um monte de ins aí, mas que se a gente ir administrando eles vão sendo superados. Mas a gente precisa ter uma consciência muito clara disso, né?
Ninguém é perfeito, né? Exato. Eu só vou fazer um adendo que eu confio mais em você dirigindo a moto do que no Everton. Então, nós compramos um carro. Se tiver que andar na garupa, eu ando na sua, não ando na do Everton. Bom, esses dias tem um tempo, nós compramos um carro automático, né? E aí eu falei pro meu marido, agora você vai deixar eu dirigir. Ele, Fernanda. Eu falei, vai, né? Eu falei, o carro tá no meu nome, nós compramos pra PCD, eu tenho direito. Aí ele falou, tá bom, então tira o carro da garagem. Aí um monte de gente na rua, né, os vizinhos, e minha filha dentro do carro. Olha o juízo, né, do casal. Minha filha tinha uns 5, 6 anos, dentro do carro, na cadeirinha, tudo bonitinho, eu tirei o carro. Ela, mamãe, você não enxerga, mamãe, você não vai... Filha, mamãe só vai tirar o carro, vai dar tudo certo, fica tranquila. Aí eu tirei o carro, essa menina quase chorando dentro do carro. A hora que eu terminei de tirar o carro, parou a rua, né, pra olhar, eu tirando o carro da garagem. Aí a minha filha virou, mamãe, agora chega, mamãe. Para, dê o carro pro papai. Você precisa entender que você não enxerga. Mas que eu tirei o carro, tirei. E eu ainda vou dirigir, tá? Eu ainda vou dirigir. Eu tenho curiosidade de dirigir. Tá aí, eu tenho uma curiosidade enorme de dirigir. Só tirei da garagem, não deu gostinho. Fernanda, e a tua preparação para os concursos públicos que você conseguiu passar? Como foi essa preparação? Os concursos, hoje os materiais são na verdade todos são digitalizados, né? Então muito PDF, muita videoaula. Então eu já tinha computador, foi aquele estudo normal, que é o estudo que você, que todos nós temos que ter, que é muita disciplina, muita rotina, muita resolução de questão, né? Tem que resolver muita questão, não adianta ficar vendo videoaula e lendo PDF de explicação e não saber como que as bancas vão cobrar aquele conteúdo. Então, assim, em termos de estudar, foi muito tranquilo. O meu problema sempre foi nas provas. Eu comecei a prestar concurso em 2009. Então, as bancas ainda tinham muitas falhas. Então, por exemplo, o primeiro concurso que eu fiz, eu saí do concurso e fui para a delegacia. Porque a banca trocou minha prova. Então, no computador, eu estava com a prova tipo 1, mas a minha prova impressa e o gabarito, que você põe as bolinhas lá que você preenche, era o tipo 4. E aí eu respondo de acordo com o tipo 1 ou de acordo com o tipo 4. Nossa. Aí, beleza, o coordenador me respondeu, não, você responde de acordo com a prova do computador, tipo 1. Então, sei lá, a alternativa no tipo 1 era a alternativa A, no tipo 4 era a alternativa C. Beleza, eu preenchi o gabarito errado, você concorda comigo? Sim. Muito bem, saí dessa prova, liguei para uma amiga, como é que foi o seu concurso aí? Ah, não, aqui aconteceu a mesma coisa, mas o coordenador falou para eu preencher conforme a prova impressa, ou seja, uma orientação divergente da que eu tinha tido. Falei, e aí? Foi eu e ela para a delegacia. Fizemos preservação de direito, o boletim que faz, né? Isso. Preservação de direito e tal, e comecei a cobrar da banca um posicionamento, e tinha segunda fase. Inclusive é o concurso, esse daqui, de escrevente, tinha segunda fase, e aí? Vai ou não vai para a segunda fase marcada, e eu não tinha resposta de como a minha prova seria corrigida. Até que um dia eu mandei um e-mail numa madrugada, falando que eu acionaria a banca, e que eu ingressaria com uma ação de dano moral, porque aquilo estava me abalando emocionalmente, eu já estava, mentira, né? Eu já estava deprimida, já não estava conseguindo mais dormir, juntei uma receita de ansiolítico e tudo. Falei, não, eu quero um posicionamento de como a banca vai corrigir minha prova. E aí eles se posicionaram que a minha prova seria corrigida à mão, ela não seria corrigida naqueles leitores que corrigem o cartão de acordo com a numeração, né? Isso já aconteceu umas 2, 3 vezes. Aconteceu um outro concurso de que não deram computador, não aceitaram dar computador para fazer a prova, botaram uma pessoa para ler a prova, a pessoa não enxergava. Sério, a pessoa usava óculos, ela usava 8 graus para leitura, e no dia da minha prova ela esqueceu o óculos. Ai. E aí eu comecei a prova, essa mulher catava a prova e aproximava do rosto e nada de ler. Eu falei, moça, não vai dar tempo, você tem que ler rápido. Ela, não, mas eu não consigo. Eu falei, você tem que ler rápido, não tem jeito. Daí eu chamei o coordenador, eu falei, olha, eu quero que você troque minha ledora. Ah, mas não tem ledora. Eu falei, então, vou fazer o seguinte, você chama a guarda civil, a polícia civil, você chama quem você quiser, você vai fazer isso na frente de uma pessoa que tenha fé pública, e eu vou pedir anulação do concurso, porque eu vou ser prejudicada. Aí fizeram o que fizeram, conseguiram trocar a minha ledora. Mas isso já tinha ido 2 horas da prova, né? Aí eles tiveram que reaver meu tempo, aquela coisa toda. Então, assim, nossa, cada concurso que a gente ia fazer até 2014, 2015, cada concurso tinha uma história. Então, os deficientes visuais saíam dos concursos, já todo mundo falava, vamos contar as histórias.
Cada um tinha uma narrativa. Então, o problema não era estudar, o problema era fazer a prova. Quem diria, né? A gente acharia que o problema seria você estudar, né? Não, Não, o problema é a prova. estrutura da prova. Agora já mudou muito, tá? Melhorou bastante, né? O pessoal aí tá fazendo. A gente só tá tendo problema nas segundas fases das magistraturas, das procuradorias, das promotorias, que as provas discursivas são mais pesadas e a galera anda tendo alguns problemas. Você tá fazendo concurso para magistratura, Ministério Público? Eu estou no processo de tentar na lista administrativa dos tribunais federais. Legal. Como eu não tenho formação em direito, pelo menos por hora, quem sabe, né? Aí não dá para tentar mais. As portas estão abertas, as portas estão abertas. Hoje a Fernanda trabalha no Tribunal de Justiça de São Paulo, é isso? Isso, eu trabalho no Tribunal de Justiça de São Paulo. E, claro, pretende aí novos cargos. Sim. Agora, com a questão do teletrabalho, com o home office, né, integral para pessoas PCD, por força das resoluções do CNJ, isso eu posso trabalhar lá no tribunal, se por exemplo, TRT2, né, eu não vou prestar, mas se é o TRT2, mas eu posso prestar, por exemplo, TRF6, que é BH, e eu vou trabalhar em home office, né, não tem tanto problema. Então, dá para ousar um pouquinho. Isso aí. Bom, espetáculo, né? Demais. Bacana, né? Foi muito bacana, viu, Fernanda? Eu confesso que eu sou mais sensível que você, sabe? Ouvindo essas coisas é muito legal. E tá aí, pessoal, para quem reclama um pouquinho aí das dificuldades, né? É uma bela história, né? Eu acho que agregou e trouxe muita lição para todos nós. Exatamente. Tá certo? Saímos muito melhor. Fernando, foi muito prazer. Eu te conheci agora pessoalmente, a gente se falou um pouco por telefone, né? Mas foi muito prazer te conhecer. Seja bem-vinda, a casa é sua. Quando quiser voltar para dar mais umas aulas aí da experiência da sua vida, as portas estão abertas. Muito obrigada. Tá joia? Agradeço. Pessoal, então a gente encerra aqui com mais um episódio do Papo Legal e a gente se vê na próxima. Forte abraço. Valeu.